Amém. Eu vou contar um pouco da minha experiência, um pouco que eu lembrar. Quando a apóstola orou em mim, o anjo se apresentou e falou que... E naquele momento eu fiz a pergunta para ele. E ele respondeu que sim. E ele falou que ele ia botar uma armadura em mim nessa experiência, porque era algo bem forte que o demônio não queria que eu visse, né? E então ele me revestiu com a armadura e me levou. E aí eu achei estranho que no lugar que ele me levou era como se eu estivesse aqui mesmo na terra, andando. E aí eu via várias igrejas tendo casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí eu via clínicas de abortos legalizadas. E eu via muitas coisas que para Deus não é aceito. E aí eu não entendi, o anjo falava bem assim para mim: você está vendo? Isso é se o presidente Lula ganhar. Vai ser legalizado, vai ser aceito tudo isso. Vai ser antecipado, porque um dia isso vai acontecer. Mas ele vai antecipar que tudo isso aconteça no governo dele, se ele ganhar. E as igrejas vão ser obrigadas a fazer isso. Vão ser obrigadas. Senão, o anjo falou para mim assim que ele já falou que se ele ganhar, as primeiras coisas que ele vai fazer é mexer com quem serve a Deus. E essa é uma das coisas que ele vai fazer se ele ganhar. E eu falei assim para o anjo: e o que nós podemos fazer? Aí ele me mostrou o presidente Bolsonaro e a esposa e falou: vocês têm a bênção e a maldição, vocês podem escolher a bênção. Aí ele falou bem assim: muitas pessoas questionam porque o Bolsonaro fala ser cristão, mas ele fala muitas besteiras, né? Mas, como a palavra do Senhor fala, a mulher sábia edifica a sua casa, e ele tem uma esposa que verdadeiramente serve a Deus. E tudo isso, se ele ganhar, apoia a família, ele apoia a igreja. Então a gente tem a bênção e a maldição para escolher. Eu falei: mas se a gente votar e mesmo assim o outro presidente ganhar? Ele falou bem assim: não questione, você fez a sua parte e escolheu a bênção. Eu falei: amém. Aí ele falou: agora vá e fale, vão questionar, vão perguntar, vão procurar os apóstolos o que eles têm que fazer, porque muitas pessoas têm dúvidas. E os apóstolos têm que mandar as pessoas escolherem a bênção, que é o presidente Bolsonaro e a sua esposa, amém? Aí eu falei: amém. Aí foi quando ele falou: agora vai e conte a sua experiência. Aí eu voltei e essa foi a minha experiência de hoje, um pouco. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Está aqui comigo também a minha esposa, a apóstola Helena Janaína. Quero começar o nosso comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amém, irmãos? Não costumamos tratar de assuntos de política no canal, mas esse foi um arrebatamento, esse foi uma experiência da irmã Yara, uma experiência muito forte, a qual o Senhor também já tinha revelado algo parecido para a apóstola. Inclusive a apóstola vai se estender mais esse comentário, amém? Amém. Glória a Deus, como o apóstolo falou, não é uma coisa que foi intenção nossa, irmãos? Foi o próprio Deus que quis mostrar. O Senhor já havia me dado uma experiência em casa a respeito da nação brasileira, O Senhor já tinha visitado o irmão Edilson também sobre isso, e a gente deixou passar, não publicamos, algumas coisas. E quando foi agora, o Senhor revelou com detalhes, irmão, e disse que vai dar sequência à revelação à serva dele, a irmã Yara.
E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? E eu lembro muito bem que numa das minhas experiências o Senhor falava para mim que vinha um mal terrível sobre a nação brasileira. E eu dizia: Senhor, o que podemos fazer? Né? O Senhor me mostrava a perseguição da igreja cristã. E o Senhor falava para mim que só a igreja poderia impedir que esse mal viesse, orando e se posicionando. E aí eu comecei a colocar diante do Senhor, e foi na época que o presidente estava internado, e o Senhor falou: se a minha igreja orar, ele não vai morrer. E ele não morreu, como confirmação de que Deus fala. E agora veio essa experiência, irmãos, onde eu entendi que o Senhor está nos dando uma responsabilidade. Aqui eu não estou fazendo política, eu estou sendo uma profeta nessa geração, uma alerta de algo terrível que está por vir. E como cristã, essa é a minha posição. O Senhor disse que colocou diante de nós a bênção e a maldição. Ele falou isso para Josué: escolha, pois, a bênção. Ele ainda dá um conselho. Então está diante, o Senhor está mostrando para dar livramento, está exposto, irmãos. E aí, nós, servos de Deus, nós temos o livre-arbítrio de escolher, né? Se nós queremos que o Brasil continue como está sendo agora, nós, como igreja, temos a liberdade de expressão religiosa respeitada. Os valores da família estão sendo preservados. Isso é questão de ser justo, isso não é questão de estar fazendo política. Agora, se nós olharmos para outra pessoa que foi mencionada, irmão, que não poupamos nome porque o Senhor disse que não era para poupar, nós vamos viver uma catástrofe. É claro, irmãos, que a perseguição um dia vai chegar. Tudo isso é bíblico, é mister que aconteça. Mas a igreja do Senhor, ela pode impedir que isso aconteça agora, porque nós ainda temos um poder no voto, um poder de oração. E o Senhor, ele mostra, quando ele revela algo, é porque ele quer dar um livramento para o seu povo. Então eu deixo essa reflexão, eu tenho minha opinião formada, eu não sou envolvida com partido político, nunca tive contato direto com esses dois candidatos. Porém, o Senhor mostrou isso, irmãos. E se Ele mostrou, é porque Ele quer que através da nossa vida algo aconteça para um grande livramento da nação brasileira. Eu sei que podemos sofrer retaliações por conta disso. Tem que ter muita coragem para vir no nosso canal e compartilhar um arrebatamento que tem nomes específicos. Eu sei que nós passamos a acabar sofrendo alguns riscos de sanções, porém, eu estou aqui no centro da vontade do Senhor. Quem nos escolheu foi o Senhor e a nossa vida é guardada por Ele. E eu não podia fazer vista grossa diante de uma tremenda revelação com tantos detalhes, irmãos. Como mulher de Deus, nós temos que saber escolher. Já não tem mais tempo da igreja estar se corrompendo, da igreja se vender em época política por propostas infundadas, por causa de benefícios que são momentâneos, mas realmente observar os valores que estão sendo protegidos e guardados por cada governo. Irmãos, nós não podemos compactuar com aquilo que é profano, com aquilo que vai de encontro com a palavra do Senhor. Então o Senhor está nos dando um poder de escolha, né? Ele está nos dando isso veio como um alerta, mas a decisão é sua. Eu sei qual é o meu posicionamento diante de tudo isso. Nós temos um posicionamento e nós vamos nos manter firmes nesse posicionamento. Agora, a escolha é pessoal, é individual. Lamentavelmente, estamos caminhando para um momento decisivo da nação brasileira e que o Senhor está colocando na mão da igreja para decidir isso, irmão. Não é na mão dos ímpios, é na mão da igreja do Senhor. E vai se cumprir o que está escrito na palavra, amém, apóstolo? E, apóstola, tem um trecho, né, na experiência da irmã Yara, que ela diz assim, né, a esposa dele, do atual presidente, ela serve verdadeiramente a Deus. Aí alguém pode dizer assim, apóstolo, mas como assim ela não anda na doutrina? Né? Irmãos, você já parou para refletir na parábola do bom samaritano? Você já parou para ver? Uma coisa é você servir a Deus, outra coisa é a pessoa ela ser salva naquele grande dia.
Você está entendendo, irmãos? Então, servir a Deus não é sinônimo de salvação, né? Porque a palavra de Deus ela mostra bem claro, né? E o Senhor já nos revelou isso, né? A pessoa pode estar servindo a Deus a vida toda, mas está usando brinco, está usando maquiagem, está usando batom, calça, né? A mulher, se morrer, pode ter servido a Deus a vida toda, mas pode sim ir para o inferno. Amém, queridos? Então, entenda isso, que aquele bom samaritano ele não andava, né, nos padrões do povo de Israel, mas ele foi considerado o que? Justo, né? Ele foi considerado, né, o que amou o próximo ali daquele homem, né, que estava ferido. Então, irmãos, volto a dizer, não nos envolvemos em como o apóstolo está falando, esses candidatos aí. Não estou falando para você voltar, apenas estamos relatando, né, o que vimos, o que temos visto e ouvido. Conhecemos bem a irmã Yara, uma mulher que se entrega ao Senhor, que ora, é uma levita do Senhor. Então, irmãos, é isso, né? Nós temos que ensinar ao povo essas coisas. Amém, queridos? Até porque alguém pode dizer assim, né? Como, mas ela disse na experiência dela que a igreja ela pode... Isso vai acontecer um dia, não é melhor que aconteça logo e o Senhor Jesus volte? Alguém pode dizer assim, né? Irmãos, nós ainda temos uma grande obra pela frente. Você já orou? A sua família já está toda entregue ao Senhor? Os seus filhos já estão na presença do Senhor? Seus pais estão na presença do Senhor? Irmãos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e o tempo também é pouco tempo nos resta, irmãos. Então nós temos que fazer a obra do Senhor, ganhar o máximo de vidas para o Senhor Jesus. Então, espero que essa palavra, essa experiência, essa palavra tenha edificado a sua vida. Espero que o Senhor fale ao seu coração, não nos leve a mal. Não volto novamente a dizer, não estamos fazendo propaganda política, mas, né, apenas relatando aquilo que temos visto e ouvido para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Só lembrando, se comentários, né, maldosos, nós vamos estar deletando e bloqueando as pessoas. Amém, irmãos? Porque, como eu falei, nós estamos passando uma revelação, né, que Deus nos mostrou. Não estamos impondo nada nosso a ninguém, né? Estamos passando aquilo que o Senhor nos mostrou e que nós recebemos de bom grado, porque conhecemos a verdade e somos livres por esta verdade e sabemos que se o Senhor mostrou, aproveu o Senhor, é porque o Senhor quer fazer algo e nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresento cada inscrito no canal, cada homem, cada mulher, Pai, que chegou até aqui nessa experiência, meu Pai, querido Pai amado, no momento da oração. Pai, querido Pai amado, apresentamos diante de Ti a nossa nação. Meu Pai, querido Pai amado, Tua palavra fala que temos que orar pelos governantes, que temos, Senhor Deus, que orar. Pai, então eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a Sua igreja, a nossa nação, Senhor, brasileira, tem passado por muitas lutas, muitas guerras, Pai. Mas a nossa principal nação é o céu, Senhor. Pai, tudo que fazemos, Senhor, é interessado, aleluia, Senhor, em fazer a Tua vontade, em ganhar vidas para Ti, Senhor, em fazer, Senhor, a Tua obra crescer. Pai, querido, Pai, então derrama mais graça sobre nós, derrama mais, Senhor, misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, das nossas crianças, tenha misericórdia, meu Pai, dos nossos jovens, tenha misericórdia, Pai, das igrejas, tenha misericórdia, meu Pai, querido, Pai, das nossas vidas, meu Pai, Senhor, sim, Pai, é isso, faz um despertar, Pai, querido, Pai, um despertar dos últimos dias, que a igreja se levante, Senhor, para guerrear contra os principados e potestades, Senhor, que atacam essa nação. Pai querido, Pai amado, que possamos, Senhor, Deus, fazer tudo na Tua direção, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.